Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais um dia com a nossa leitura diária. Estamos trabalhando a lição de número 11, falando sobre a sutileza das mídias sociais. O título da leitura diária de hoje diz assim: a carta apostólica como instrumento de evangelização. Falar deste serviço de conexão, de estar conectados, além de ser um serviço de comunicação, nós sabemos que é um assunto muito grande, é um assunto vasto. Mas esse instrumento foi utilizado pelos apóstolos, foi utilizado pelas igrejas para se conectarem uns aos outros. Nós temos 3 referências bíblicas, a primeira que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a esta igreja por este meio de comunicação, que é as cartas. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. A nossa segunda referência se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 16. E aqui o nosso assunto fica muito mais interessante. Olha só. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, é a que veio da Laodiceia, lede a vós também. Nós vemos esse serviço de conexão e comunicação agora, ele sendo destinado a um destinatário, e logo após esse destinatário tinha que remeter a outro destinatário. O risco de perca de informação era muito grande. Nós vemos aqui 2 possibilidades de envio de informação pelo apóstolo. Ele poderia enviar várias cartas ao mesmo tempo e crer que essas cartas iriam ser entregues ao seu destinatário final, ou acreditar, como era o caso aqui, como foi o caso, dele enviar uma só carta, crer que aquele destinatário agora iria remeter a outro destinatário, que todos estariam informados, todos estariam conectados. Nós sabemos que este era um serviço que já era utilizado naquela época. Não é novidade a gente falar de cartas como meio de comunicação. Pelo contrário, é um serviço muito antigo. Ainda hoje assim é feito, porque nem todas as regiões do país e dos países têm acesso à tecnologia por intermédio da internet. Então esse serviço de carta ainda é realizado. A nossa próxima referência, que está aí no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O apóstolo Pedro está fazendo menção ao apóstolo Paulo e aquilo que ele havia ensinado por intermédio das cartas. Note que quando nós enviamos uma mensagem por escrito, ou até mesmo quando lemos um livro, nós temos um poder de dar vida àquilo que nós lemos através da nossa imaginação. Muitas das vezes cada um acaba tendo uma interpretação totalmente diferente daquilo que foi proposto em escrita. Por isso que às vezes faz-se necessário recorrer a outras fontes para que aquilo que o leitor acabou de examinar e que está imaginando esteja em coerência com aquilo que realmente o autor da escrita quis passar. Eu quero aqui ainda compartilhar com vocês uma parte da nossa lição que diz assim: cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente, é muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe
Por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios e riscos, perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Essa foi a nossa leitura diária. Você não pode perder as próximas leituras diárias. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.